Fala, meus amigos, tudo bem? Eu queria continuar hoje a nossa conversa sobre propósito. No vídeo anterior, nós falamos sobre o propósito específico, mais relacionado à missão, o que você vai fazer com seus dons e seus talentos para servir a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre o propósito coletivo, esse propósito que Deus dá a todos. Esse é um assunto que, no caso, eu tenho pesquisado e tentado entender melhor o que significa, porque as palavras que a gente usa, propósito, chamado, missão, às vezes são utilizadas para explicar uma mesma coisa, mas não. Cada uma dessas palavras são diferentes e elas precisam expressar seus verdadeiros significados. E eu quero tentar explicar para você o que é o propósito através de uma moeda. Bom, isso não é uma moeda, isso é um papel que eu recortei e desenhei uma moeda. Mas ela pode exemplificar muito bem o que é propósito. Pensa comigo, isso daqui, essa moeda, é o propósito da sua vida. E ela tem duas faces. Primeiro, a face do chamado. Segundo, a face da missão. Não tem como você viver uma vida de propósito, uma vida com propósito, sem você entender qual é o seu chamado e sem você entender qual é a sua missão. Basicamente, propósito é a união entre o chamado e a missão. Não dá para você viver uma vida com propósito, uma vida de propósito, sem ter esses dois aspectos. E a primeira coisa aqui é o chamado. O chamado é literalmente isso, uma pessoa te chamando. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis 3. Adão tinha acabado de pecar e estava se escondendo de Deus, então Deus vai ao encontro deles e o chama. E ele diz: Adão, aonde você está? E por que Deus chamou Adão? Deus não sabia onde eles estavam? Claramente Deus sabia onde eles estavam, mas Deus o chamou porque Adão tinha saído de sua posição original. E aqui é a primeira coisa que eu já aprendo. Toda vez que Deus nos chama, Ele nos chama para uma volta. E uma volta para uma posição original, onde nós não deveríamos ter saído. E qual é essa posição original? Deus está chamando Adão de volta para a posição de sacerdote. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para voltarmos a essa mesma posição, a posição de sacerdote. E o que que essa posição significa? Significa uma posição de relacionamento e de serviço. Basicamente, a função sacerdotal de Adão era encontrar Deus todos os dias no jardim, se relacionar com ele, mas não só isso, também trabalhar no jardim, estar em serviço, servindo aquela criação. O nosso propósito principal desde o Éden é nos relacionar com Deus e servir a sua criação. E pela graça de Deus e pelo sacrifício de Jesus, nós hoje podemos voltar a essa posição original. Hoje, todos nós somos chamados de volta a esse lugar. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para um convite, e esse convite é um convite: volte-se a mim, volte-se ao relacionamento, volte ao lugar de encontro. Nós somos chamados para adorar a Deus em todos os âmbitos de nossas vidas. Não é somente lá no culto, não é somente lá na igreja. Deus nos chama para adorá-lo em tudo. Deus nos chama para vivermos uma vida de adoração. Adoração em qualquer âmbito, em qualquer lugar, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na sua casa. Cada um desses lugares é um lugar onde nós podemos levantar um altar e adorar a Deus em tudo que nós estamos fazendo. Se estamos servindo com os nossos dons e talentos para oferecer um serviço aos nossos clientes, nós temos que fazer isso e lembrar que nós estamos fazendo isso para Deus. Se nós estamos em casa fazendo uma comida para a nossa família, nós temos que lembrar, nós estamos fazendo e servindo ao outro, mas servindo primariamente a Deus. Esse é o nosso chamado. Se alguém perguntar para você qual que é o seu chamado, você vai dizer: meu chamado é me relacionar com Deus, voltar à posição original que era lá do Éden, de encontrar com Deus todos os dias. E é interessante porque Jesus vai nos dizer qual é o nosso propósito. E o nosso propósito está lá em Mateus 22, versículo 36, que é o seguinte: ame a Deus de todo o seu coração. E aí no versículo seguinte ele vai dizer: ame o seu próximo como a ti mesmo. E é justamente o que está nessa moedinha. Amar a Deus é o seu chamado, mas amar o seu próximo é a sua missão. Se alguém te falar assim: "Ah, eu não sei se eu fui chamado", você diz: "Você foi sim", e está lá na Bíblia, porque Deus te chamou para amar a ele sobre todas as coisas, mas também para amar o próximo, servindo a ele, adorando ao Senhor, servindo ao próximo.
O seu propósito, ele não é somente para você, o seu propósito é para o outro. O seu propósito não foi criado para que você viva olhando para o seu umbigo. O seu propósito foi criado para que você sirva com seus dons e seus talentos o outro. Tem uma frase do meu pastor que eu gosto muito e ele diz: "No reino de Deus não existe desperdício. Os seus dons e os seus talentos não são desperdiçados por Deus. Eles servem justamente para servir aquelas pessoas que estão ao seu lado, para servir aquele cliente, para servir aquela família, para servir aquela igreja. Talvez hoje seja um dia de você voltar à posição que Deus estabeleceu para você. Hoje talvez seja o dia onde você tem que voltar a ler a sua Bíblia, voltar a orar, voltar a fazer devocionais, voltar a buscar a Deus, mas também voltar a servir ao próximo, servir ao outro, servir na sua comunidade. Você quer viver uma vida de propósito? Você quer viver uma vida que honra e glorifique a Deus em tudo que você faz? Então responda ao seu chamado, que hoje você possa responder a Deus em tudo que ele tem pedido para você. E não se esqueça, tudo que você for fazer está ligado ao seu propósito. Todas as missões que você for realizar nessa vida, ela precisa ser baseada nisso daqui, nessa moeda, a moeda do propósito. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, tocado seu coração e que você possa viver uma vida como sacerdotes, entendendo que você foi chamado para isso e entendendo que você tem uma missão a cumprir aqui na terra. E meu desejo é que tudo que você for fazer, você glorifique a Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, comenta aqui o que você achou e não esquece de compartilhar para os seus amigos, para que eles também possam compreender um pouco mais sobre o propósito de vida deles. E se você puder, se inscreve aqui no meu canal para que esse canal venha a crescer cada vez mais e essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui!